Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe aqui. Bora trocar uma ideia hoje sobre o que vocês viram aí no título. O que título refere bem uma coisa que a gente anda vivendo, andamos passando. E deixa eu falar pra você, né? Por que chegar em mulheres hoje está sendo tratado como uma armadilha? Por que isso está sendo tão difamado, tanto discutido nas redes sociais? Por que todas as pessoas, ou a discussão que antes era só dos homens, agora está abrangendo as mulheres e um público geral muito maior? Olha, eu acho um tema bem interessante para trocar ideia de jovem para jovem, de homem para homem, a gente conhecer um pouco mais sobre esse tópico, entender, e até para fazer parte de uma escalada de um tópico para melhoria pessoal mesmo. Olha, quando a gente entra nisso daí, de principalmente conversar sobre chegar em mulher, você vai ter dois extremos. Assim como tudo, qualquer assunto, qualquer lugar, qualquer escolha, sempre vai ter dois lados. Esquerda e direita, sol e lua, noite e dia. E vai ter novamente mais esse tópico. Ou seja, alguns a favor, outros hoje em dia contra. No mundo onde isso se tornou polarizado mesmo. Em relação ao pessoal que fala que se não deve chegar, olha, a gente tem argumentos como assédio, tem argumentos como humilhação, argumentos como as mulheres não estão valendo nada, vários argumentos pejorativos, claro, sempre a mulher. E é um cara que fala pra você chegar assim, ele passa uma energia, passa uma credibilidade que realmente você deve chegar, você deve conversar, deve falar e deve buscar entender a mulher. Você deve entrar na mente dela. E é um tópico interessante pra gente poder estar falando. Mas em relação a chegar ou não chegar, cara, eu acabo vivendo isso, querendo ou não, sempre conversando com alguém aqui, conversando com alguém ali. Mas, cara, um tópico interessante, antes de a gente falar de chegar pessoalmente, vamos falar sobre chegar online. Cara, chegar online, hoje em dia, eu vejo como uma coisa meio problemática. E pode ser até um tiro pela culatra. Por quê? Simplesmente você vai chegar a conversar com a mina. Primeiros, vamos recapitular, né? Você tá lá no Insta, bem de boas. Aí vem um perfil lá, sugere, começa a seguir a mina. Depois de alguns dias vai vendo alguns stories, vai conhecendo um pouquinho mais do dia a dia dela. E aí vai lá, reage, ou faz uma resposta pro stories dela. Cara, se você reage com foguinho, com qualquer outra coisa desse cunho, já tá fadado mesmo a dar errado. Ou simplesmente, se você manda uma mensagem até enfeita, cara, a chance de você não ser respondido é muito grande. E simplesmente a chance de você ser printado, uma mensagem que você mandou, cara, é altíssima mesmo. E simplesmente não te responderem. Cara, esse é um tópico até problemático. Até se você conseguir desenrolar com a mina lá, porque a qualquer momento ela pode parar de conversar, parar de responder. Não que isso não vai acontecer na vida real mesmo, mas é um pouquinho diferente. Então, simplesmente você tá conversando lá com ela, uma hora, se esse assunto enjoar, se esse assunto ficar meio frio. Porque, cara, convenhamos, você tá num ambiente virtual, onde tem 1001 pessoas. Você tá conversando com ela e mal vai saber que tem 2, 3, 4 conversando. Isso simplesmente indica que a demanda está alta, muitas pessoas estão chegando, então ela simplesmente vai conversar um pouquinho com você, tenta ver como você é, por cima, claro, e posteriormente conversa com outro. Se você for agraciado, né, for um cara que deu sorte, ela vai continuar trocando ideia, pá. Mas como a maioria das vezes acaba não sendo, simplesmente ela vai conversar com outro. E cara, outra coisa que é problemática também, tocando até nesse assunto, é simplesmente chamar a mina pra sair. Chamar a mina pra sair pelo virtual, cara. O como se torna mais complicado. Porque tem todo o trabalho, se você conversar, trocar ideia com a mina. Se você for um cara boa pinta, bonito mesmo, um cara charmoso, ou se veste bem, e principalmente tem um Insta bonito, um Insta legal, pô, é uma coisa fácil. Vai ser mais fácil chamar ela pra sair, né? Não digo que seja extremamente fácil, porque vai ter por menores. Só que vai ser mais fácil se você é um cara bonito, um cara bom de papo. Se for bonito, bom de papo, cara, tá
tá ganho praticamente. Mas se não for nessas condições, se você for apenas um cara bom de papo, vai ter que colocar um esforcinho, vai ter que fazer uma jogada a mais para ir trabalhar ela e simplesmente vai ter que falar onde vocês vão, montar um roteirinho e tal. Tem essa questão. E já é um pouquinho mais trabalhoso. Agora, simplesmente, vamos para o tópico de você falar com ela pessoalmente, conhecê-la pessoalmente. A melhor coisa é que simplesmente você vai chegar, vai de espontânea vontade, vai conversar com ela, perguntar o nome, de onde que ela é, se você já conhece ela de algum lugar, já consegue puxar o assunto. Cara, é mais fácil. Por incrível que pareça, talvez para você, não conversa com muita gente, é simples simplesmente mandar um oi lá, beleza. Mas cara, chega numa pessoa pessoalmente para você ver o quanto é mais fácil, mais prático. Você já tem resposta na hora, já consegue conversar na hora. Simplesmente o fato de você chegar, mandar um oi, trocar uma ideia, é simples, cara. Não vai tomar, não vai te tomar, você não vai ficar constrangido por causa disso. Simplesmente vá, chegue. E para você que acaba chegando, a gente entra no tópico. A questão da humilhação, a questão da insegurança, a questão do assédio. Cara, isso acontece simplesmente porque você às vezes chega de uma maneira que não é interessante, não é legal. Simplesmente você acaba chegando de uma maneira que ou assusta a pessoa, ou a pessoa acaba não gostando do jeito que você fala. E claro, de início isso é culpa sua, só que porém você consegue trabalhar e melhorar isso. Porque inicialmente você pode assustar a pessoa. Cara, você vai chegar correndo, vai falar tudo antes de ter falado, na verdade. Somente não parou, não processou, não procurou entender. Você simplesmente cuspiu informações. Chegou assim, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Cara, não tem porquê disso. E esse é um dos motivos que as pessoas simplesmente já colocam. Um motivo que é problemático, mas que o homem mesmo cria. E a gente vai para outro tópico. A questão de você chegar e simplesmente não se portar de uma maneira legal. Falar de qualquer jeito, falar pra pessoa de uma maneira que você não tá prestando atenção, que você não tá interessado. Cara, o principal motivo, às vezes você reclama que a mina não dá atenção, mas cara, você foi lá, nem olhou pro olho dela, não deu um sorriso, não procurou conversar direito, não falou bem com ela. Cara, como você quer simplesmente ter uma atenção, como você quer simplesmente que ela fale com você direito, né? Te dê uma mínima atenção. E agora acho que a gente já pode seguir mesmo pro tópico de por que você seria também humilhado mesmo. Fora essas duas questões. Cara, aparência, estética, mano. Eu falo isso, cara, não sou Brad Pitt, não sou Leonardo DiCaprio, mas simplesmente quando vou trocar uma ideia, quando vou chegar. Aqui eu tô em casa, né? Então eu tô mais largado mesmo. Mas simplesmente quando eu sair de casa mesmo, pô, me arrumo, tomo aquele banho, arrumo o cabelo, faço minha barba, deixo tudo certo, cara. Sai com uma roupa legal, sai com um relógio. Principalmente estou mesmo bem vestido para a ocasião de sair. E que contribui bastante, me deixa mais motivado, me deixa mais cativante. Simplesmente chego com mais facilidade. Agora experimenta você. Tem aquele famoso meme, né? O cara vai no mercadinho lá, sai que nem mendigo, né? E a mina que ele encontra. Cara, é simplesmente a mesma coisa. Se você vai sair, porra, tudo lascado, mano, você não vai ter confiança, cara. Simplesmente não vai ter confiança. Você vai ir por água abaixo mesmo na ideia de conversar, cara. Aliás, por sair mal vestido, talvez você nem chegue a conversar. Você vai criar na sua cabeça uma motivação, um porquê você não falou, sendo que você mesmo já sabe. E agora a gente pode seguir nessa mesma linha de raciocínio para a questão de assédio mesmo, tá? Tem muito cara que vai falar que qualquer coisa é assédio, é questão de dinheiro, não é questão de dinheiro. Cara, simplesmente pense o jeito que você chega, cara. Se você é um cara que chega de qualquer jeito, chega simplesmente falando o que quer, ao contrário da pessoa que a gente teve a ideia já, que é uma pessoa que chega e não tá nem aí, uma pessoa que nem olha pros olhos. Cara, se você também chega e fala de qualquer jeito, fala o que você quer, cara, é possível que isso aconteça mesmo. É difícil de ver, mas ainda assim, se você, pô, dá uma cantada que passa longe,
passa do limite mesmo, né, cara? Você não tem intimidade, amizade nenhuma com a pessoa e fala uma coisa que, pô, você deveria falaria pra alguém que você já conhece. Cara, é um problema. E, logicamente, acaba sendo justificado. Porque não tem como a pessoa simplesmente aceitar isso, né? Uma brincadeira de alguém que você... Não uma brincadeira, né? Ser uma cantada, mas de alguém que você não conhece, de alguém que você não tem conhecimento, de alguém que você não tem intimidade nenhuma. Então é completamente plausível. Falando desse assunto, a gente consegue refutar, de certa forma, os principais tópicos, né? Do não chegar e do chegar, né? Por que algumas abordagens falharam, por que outras não falharam, e principalmente o que pode ser melhorado, cara. Simplesmente evite completamente online. Recapitulando agora tudo, evite online, evite ser mais um, evite só chegar por mensagens, chegue pessoalmente, saia um pouco mais, toma um ar, toma um sol, saia para as praças, saia para alguns eventos, saia para o calçadão da sua cidade, vá conversar, simplesmente vá conversar, você vai melhorar isso, se arrume melhor, tome mais água, esteja mais presente no aqui e no agora, que simplesmente essas coisas vão fazer com que você vá escalando de pouco a pouco, vai se tornando mais favorável, cara. Vai se tornando uma pessoa mais atrativa, eu diria até uma pessoa mais comercial. Simplesmente você vai se tornar alguém que consegue se vender mais fácil. Dito esses pontos, simplesmente pense um pouquinho mais nessas ações e vocês vão conseguir melhorar. Eu falo isso porque eu falei até bastante coisa que eu vejo dia a dia, outras coisas que eu aprendi com o tempo, mas simplesmente são coisas que eu fui construindo e que foram melhorando minha vida, em geral. Vou falar com você, não só chegar, mas simplesmente de forma geral, a conversar, a falar com outras pessoas, falar sobre negócios, ter uma postura melhor e mais interessante. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. A gente vai conversar sobre isso mais vezes aqui no canal. Pessoal, até para vocês falarem um pouco sobre os tópicos, né? Se vocês gostariam de ver mais sobre isso aqui, ou mais sobre outros assuntos, creio que a gente tem uma gama de coisas para explorar. Agora que eu estou nessa pegada mesmo de melhoria de vida, nessa pegada de falar um pouquinho mais até sobre mim, mas simplesmente compartilhar um conhecimento, compartilhar que a gente pode crescer, pode melhorar junto, tudo isso acaba me animando ainda mais. Então é isso, pessoal, muito obrigado, agradeço muito por vocês terem assistido o vídeo e até mais.